Olá você, tudo bem? Aqui mais uma vez o pastor Genivaldo com mais uma palavra de vida, gerando vidas para abençoar as nossas vidas. Que bom estar na tua companhia, que bom que você está aqui. Seja muito bem-vindo e eu creio que você vai ser muito abençoado com essa mensagem. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. É isso aí, queridos. Nós estamos aqui no propósito de sermos instrumentos nas mãos de Deus para abençoar a tua vida. Gostaríamos também de ser abençoado por você. De que forma? Você se inscrevendo no canal, deixando o seu like, tocando o sininho e marcando todas. Assim estará nos ajudando. Queria também pedir muito ao nossa equipe de intercessão, primeiramente agradecer cada homem, cada mulher abençoada, cada jovem, adolescente, criança que tem orado pelo nosso programa. Muito obrigado, as orações de vocês têm sido uma bênção, têm chegado no trono de Deus e é tanto prova, amém, que nós estamos aí caminhando já 1000 inscritos no nosso canal e eu creio que vai vir muito mais pessoas porque a oração do justo pode muito nos seus efeitos, amém? Glórias a Deus, e suas orações têm chegado no trono de Deus. Queria pedir oração especial pela minha esposa, que está aí enfrentando um câncer, está aí fazendo a quimioterapia e vocês sabem o quanto isso é doloroso, Por isso, em nome de Jesus, nos ajude em oração, porque quando um membro da família fica enfermo, toda a família fica. E nós também estamos nessa batalha aqui para que ela venha, em nome de Jesus, ficar livre desse mal. Muito obrigado, glórias a Deus. Também quero lembrar que as nossas mensagens estão lá no nosso podcast. Bem, basta você acessar pelo Google, Palavra de Vida Gerando Vida, podcast. O Google estará direcionando você para os nossos podcasts, amém? Está aí, as plataformas que temos anunciado e com certeza você vai ser muito abençoado, amém? Queridos, mas vamos à palavra de hoje, que é uma palavra maravilhosa. Olha, a glória da segunda casa. Está aí no livro de Ageu, texto bíblico, capítulo 2, no versículo 3, que diz assim: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vides agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparado com aquela. Amados, a gente vê aqui que o povo estava recluso, preso lá no cativeiro da Babilônia e voltaram, foram libertos. A gente vê vários momentos na palavra de Deus, falando sobre essa volta do povo do cativeiro babilônico. E veja bem, essas pessoas tinham vivido um tempo de glória. Salomão levantou um templo ao Senhor, eles viviam adorando o Senhor na tenda. Era um momento assim maravilhoso, mas o templo que o Salomão fez era algo surpreendente, era algo sobrenatural, porque ali foi seguido toda a orientação de Deus, como deveria ser levantado aquele templo. Meus amados, e a gente vê que tudo simboliza um símbolo de uma coisa tremenda. Primeiro, olha, Deus derramou tanta glória na vida daquele povo ali, naqueles cultos, naqueles momentos que eles iam para adorar o Deus de Israel. Era maravilhosa a glória, a unção, o poder de Deus que era derramado naquele lugar. Mas, queridos, isso acontece nos nossos dias hoje, amado. Tem muitas pessoas que já viveu, que já provou, que já se deleitou no poder de Deus de uma forma sobrenatural, de uma forma grandiosa, teve experiências com Deus. Não é verdade? Que foi algo assim sobrenatural para a vida deles. Teve uns que foram batizados com o Espírito Santo, receberam o dom de línguas, receberam dons espirituais. Você sabe, teve pessoas que viveu um momento sobrenatural com Deus. Mas assim como o povo de Israel, muitos dessas pessoas hoje, o que aconteceu? Elas se afastaram de Deus. Elas entristeceram o Espírito Santo. Elas se desanimaram. Elas simplesmente foram se esfriando sem nem perceber. E não tomaram uma postura de lutar contra isso, não tiveram responsabilidade de guardar aquilo que tinha recebido do Senhor, não tiveram a sensibilidade de viver uma vida de obediência e submissão à vontade de Deus. E aí o que aconteceu? Veio o esfriamento, veio o desânimo e o diabo tomou conta das situações. E aí é só tristeza, é só luta, é só problema, sai de um problema, mergulha em outro, sai de uma situação, mergulha em outra, e está cada dia se desgastando, não tem paz, buscou a glória desse mundo, buscou se encher daquilo que esse mundo oferecia, dinheiro, fama, poder, evidência, e simplesmente esqueceu-se da aliança com Deus e está vivendo dentro dessa fantasia, está sendo manipulado, está sendo ensinado de forma errada. E aí, meu querido, a glória da primeira casa caiu por terra, não é verdade? Mas a Bíblia conta a história. Olha, Deus sempre está nos amando.
As misericórdias do Senhor são a razão da gente não ser consumido. As misericórdias do Senhor é a razão da gente não estar destruído, amados. E aí basta o quê? Basta nós nos posicionarmos, primeiramente em arrependimento, mas arrependimento genuíno, arrependimento de coração, verdadeiro, sincero, diante de Deus. E dizer: Pai, eu estou aqui diante do Senhor porque eu estou arrependido, eu não cuidei da glória da primeira casa, eu não cuidei da tua casa, eu não cuidei, Senhor, de mim, Pai. E me deixei levar pelas ilusões do mundo, pelas ilusões da carne, pelas ilusões do pecado, e me afastei de ti, Pai, perdi a glória da primeira casa, mas eu quero a glória da segunda casa, Senhor. E o Senhor faz uma promessa para o povo de Israel, que a glória da segunda casa seria muito maior do que a primeira, não é verdade? E aí, queridos, o que aconteceu? Aquele povo então vê a esperança, porque veio o discurso do profeta de Deus, veio a palavra do Senhor ao povo. E veja bem, querido, nessa época aqui de Ageu, o Ciro era o rei da Pérsia, havia permitido 50.000 judeus voltassem a Jerusalém sobre a liderança do governador de Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Durante o segundo ano do segundo retorno foram lançados os alicerces do templo. A posição dos samaritanos, porém, fez cessar a obra. Veja bem, eles estavam dispostos. Agora nós chegar lá na nossa casa, Deus está nos dando uma segunda chance, uma segunda oportunidade, pois agora eu vou levantar o templo de volta para o Senhor. E eles começaram então o que? A lançar os alicerces. Esta tarefa ficou paralisada por 16 anos. Por quê? Porque os judeus se tornaram espiritualmente fracos. Foi quando Deus enviou o profeta Ageu a Zacarias para encorajá-los. Amados, quantas pessoas que não interferiu na nossa caminhada com Deus porque nós deixamos. Às vezes nós estamos caminhando com Deus, vem uma pessoa e começa, sabe o que? A fazer crítica sobre aquela igreja, sobre aquele pastor, sobre a vida do irmão, sobre os nossos irmãos. E aí o que acontece? A gente, em vez de nos sair daquela zona de confusão, de crítica, sabe? De sair de perto daquela pessoa que está sendo usada pelo diabo para tentar contra a nossa fé, a gente começa a alimentar aquilo, a gente começa a dar valor àquilo, muito mais do que tudo aquilo que nós tínhamos aprendido antes. Não é assim? É que de vez em quando eu fico olhando essas redes sociais, eu vejo pessoas, sabe, falando mal do pastor, falando mal da igreja, falando mal das doutrinas da igreja, falando mal do próximo. Isso está errado, amado. Não siga o pensamento de uma pessoa dessa que você vai cair no buraco. Tem certos tipos, amado, de comentários que são feitos nas redes sociais que não era nem para só estar ali já está errado, entendeu? Por quê? Porque são comentários que vêm para criar polêmica, que vêm para criar confusão, que vêm para jogar um irmão contra outro irmão, não é verdade? Então, em nome de Jesus, se afaste desse tipo de coisa, se afaste dessas coisas, porque assim foram os samaritanos aqui atrapalhando a obra que o povo de Deus queria levantar. Veja bem, a casa do Senhor ele estava deserta. Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta, Ageu 1:4. Então, amados, aqui nós vimos aqui Deus exortando o povo estava preocupado com a sua vida, com a sua casa, com o seu bem-estar, em fazer primeiramente as coisas deles. Primeiramente eu quero arrumar a minha vida, primeiro, quando eu conquistar isso, aí eu procuro Deus, quando eu tiver isso, aí eu até vou à igreja, quando eu fizer aquilo, eu não vou deixar de fazer aquilo para ir para a igreja, eu não vou deixar de ir na casa de fulano para ir na igreja. Você entendeu como é que são as coisas? As nossas escolhas, como muitas vezes nos levam para o buraco, não é verdade? E os judeus que voltaram do cativeiro estavam o quê? Tão ocupados com os próprios interesses que passaram a negligenciar a construção da casa de Deus. Amados, muitas vezes nós estamos assim, nós estamos, sabe, tão envolvidos, tão dedicando tanto tempo a coisas que não valem nada, que a gente faz o que? A gente se afasta de Deus. Veja bem, as suas casas estavam revestidas de madeira, de cedro, enquanto o templo permanecia em ruínas. Muitas vezes é assim, amado. Muitas vezes a gente está preocupado com o nosso eu, mas por dentro a gente está acabado. Por dentro o nosso templo está um bagaço. Por quê? Porque o nosso espírito está vazio, está morto, está doente, está com sede e fome da palavra de Deus. E nós muitas vezes estamos preocupados com o estereótipo. Você não vê pessoas vão às academias cuidar dos seus corpos, estão o tempo todo ali seguindo aquela rotina de vitaminas, disso e daquilo, porque querem estar cada vez melhor, querem estar cada vez mais apresentável. Isso é legal? Claro que é, e é muito bom a gente cuidar da saúde, sim.
Mas a gente não pode deixar isso virar obsessão, a gente não pode deixar que isso esteja acima da nossa vida espiritual, que o nosso interior esteja em ruínas enquanto o nosso corpo está ali todo bombado os prazeres do mundo. Ageu, ele mostra que a obra de Deus tem que ter primazia. O reino de Deus e as coisas do mestre precisam ter o quê? Prioridades em nossa vida. Tudo bem, eu vou à academia, mas eu vou exercitar também a minha oração. Eu vou exercitar também o meu jejum. Eu vou me alimentar de tal vitamina, mas eu também vou alimentar o meu espírito, tirar período também de jejum. Essas coisas que a gente precisa buscar um equilíbrio. Amém, querido? Por quê? Porque se a gente busca uma coisa de mais e outra de menos, a balança fica fora do seu compasso. Veja bem, o reino de Deus e as coisas do mestre precisam ter prioridade, como diz lá em Mateus 6,33. Mas buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus, ele era zeloso pela sua obra. Veja bem o que diz. Lembram-se então os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. João 2,17. Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. João 4,34. Amém? Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Muitas vezes eu estou passando os textos bíblicos aqui em uma versão e eu coloco aberto aí para vocês em outra, mas o significado é o mesmo. Permanece a mesma coisa, só muda a maneira da linguagem. O que estabelecemos como prioridade? Indica o amor que devotamos ao nosso Senhor. Veja bem, semeaste muito e colheste pouco. Muitas vezes é assim, amados. A gente está trabalhando, mas a gente vê o resultado disso é quase nada. Luta e o resultado é quase nada, não é verdade? Por quê? Porque muitas vezes a gente está indo na contramão do que Deus nos ensina. Vamos ver o que o Senhor quer nos ensinar em Ageu 1, dos 6 ao 11? Tendes semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não vos farteis. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para o meter no saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me deleitarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por quê? Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está em ruínas, enquanto correis cada um de vós a sua própria casa. Por isso o céu não vos dá orvalho, e a terra não dá seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra e sobre as colinas, sobre o trigo e o mosto e o azeite, sobre tudo que a terra produz, como também sobre os homens e os animais e sobre todo o seu trabalho. Viu aí? Isso estava entristecendo a Deus, estava deixando Deus irado. O homem, por causa da desobediência do homem, o povo de Deus perder a sua bênção, pois estava vivendo apenas em função das próprias vantagens. Revelavam um mínimo interesse pelos alvos e propósitos divinos. Podemos esperar um declínio da bênção e da ajuda do Deus em nossas vidas se não estivermos envolvidos, amado, pela sua obra, tanto no lar quanto entre as nações. Nós precisamos nos dedicar a levar as boas novas do Senhor. Tem muita gente, amado, dentro dessa pandemia que estão indo a óbito e nós não temos a certeza se foram salvas ou não. E por que nós estamos com essa dúvida? Porque nós temos sido negligentes, nós não temos nos dedicado à obra do Senhor como nós deveríamos. Por isso, não perca tempo. Você está aí vendo esse vídeo, divulgue para outras pessoas. Procura, amém, divulgar a palavra de Deus. Pastor, mas eu não sei pregar. Usa nossas pregações. Divulga nossas pregações, que é a mesma coisa de você estar pregando e você está fazendo. Não tenha dúvida disso. Amém? Veja bem, querido. Ouviu a voz do Senhor. Então Zorobabel, filho de Salatiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, juntamente com todo o resto do povo, obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Veja bem, os líderes e o povo aqui reagiram positivamente, queridos. Obedeceram e temeram ao Senhor.
levaram a sério a palavra de Deus, recomeçaram de imediato a construção da casa do Senhor. Eu sou convosco, diz o Senhor. Olha, então Ageu, mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, e diz o Senhor. Está lá em Ageu 1,13. Deus responde à obediência do seu povo e prometendo-lhe que estaria de seu lado, fortaleceu-lhes a decisão, ajudou-os a levar adiante a obra. Então, olha só, ele me respondeu e disse para mim: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, dizendo: não é por força nem pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Está contigo é a mais graciosa promessa que o Senhor pode nos fazer. E o Senhor lhe apareceu naquela noite e disse: eu sou o Deus de teu pai Abraão. Não temas, porque estou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por causa do meu servo. De Gênesis 26:15. E ele disse: eu estarei contigo, isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito meu povo, servireis a Deus neste monte. Êxodo 3:12. Ensinando-os a obedecer tudo o que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28:20. Amados, a glória da segunda casa. Porque eu perdi, eu não vigiei, agora eu estou nessa situação. Mas veja bem, Deus está contigo, amém? Ele está te dando uma nova oportunidade. Por isso, levante-se, tome posse e se posicione. E agora não deixe mais ser enganado como você foi da primeira vez. Se afaste de tudo isso que te levou à fraqueza, em nome de Jesus, amém? Aí a glória da segunda casa. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vides agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela. Ageu 2:3. Oh, que coisa linda, né? Deus encoraja o povo com 3 promessas. O próprio Deus estará com eles para garantir o cumprimento de todas as promessas. O Espírito de Deus permanecerá entre o povo. Está lá no versículo 5. E a glória do último templo será maior do que a do primeiro, por causa da demonstração do poder de Deus que nele haverá. Está no versículo 9. O ministério de Jesus e dos apóstolos aconteceu no segundo templo. E não é a beleza da estrutura que dá frutos ao reino. O que mais importa é a presença dos dons ministeriais, a presença do poder do Espírito Santo na nossa vida, no nosso meio, no nosso ministério, amém? O Espírito Santo tem se manifestado em nosso meio com muito poder, glórias a Deus. Você viveu isso e você sabe e conhece o poder do Espírito Santo. E aqueles que ainda não conhecem, pois passem a conhecê-lo. Perguntai agora aos sacerdotes: ao 24º dia do mês 9 do segundo ano do rei Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, porquanto agora os sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém levar na aba de suas vestes carne santa e com a sua boca tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E os sacerdotes responderam: não. Então perguntou Ageu: se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Os sacerdotes responderam: ficará imunda. Ao que respondeu Ageu, dizendo: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecerem, tudo é. Ageu 2, do versículo 10 ao 14. A influência corruptível do pecado contagiosa. Ela é contagiosa. Morar na terra santa não tornará ninguém santo. O pecado profana tudo o que o povo faz, inclusive a adoração a Deus. Veja bem, aplicai, amados, no vosso coração a isso desde este dia em diante. Agora considerai o que acontece desde aquele dia, antes que se lançasse pedra sobre pedra no templo do Senhor, quando alguém vinha a um montão de trigo de 20 medidas, havia somente 10. Quando vinha ao largar para tirar 50, havia somente 20. Eu vos feri com vento causticante e com ferrugem e com granizo, com todo o trabalho de vossas mãos. Contudo, não houve entre vós quem me desse atenção, diz o Senhor. Sede cautelosos de hoje em diante,
fazei uma reflexão até o 24º dia do mês, 9º, em que foi colocado o fundamento do templo do Senhor. Considerai bem, então, ainda somente ao celeiro, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira ainda não dão os seus frutos desde este dia. Hei de vos abençoar. Ageu 2, no versículo 15 e 19. Amado, Deus ordena ao povo que considere, porque não for ainda abençoado. A causa era o que? A desobediência. Agora, as bênçãos vinhas a partir de quê? Da decisão de edificar o templo, ou seja, a obra do Senhor, a vida a Deus, a seus talentos, seus propósitos a Deus, amém? Deus faz com que tudo que empreendem, tudo que eles têm agora, terá êxito. A favor de Deus, o amor, a comunhão, vem à medida que o quê? Que continuamos a buscá-lo e observá-lo. Veja bem os seus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos os obedece. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariote: Senhor, por que estás para manifestar-se a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viremos a ele e faremos nele morada. João 14, do 21 ao 23. Amado, o templo foi reiniciado no ano 520 a.C. e terminado no ano 516 a.C. Aqui nós concluímos que quando nós amamos a obra do Senhor e investimos os nossos recursos e trabalho, nós seremos ricamente abençoados por Deus. As promessas do nosso Deus não falham, porque Ele é fiel. Glórias a Deus, é essa revelação que eu queria compartilhar com vocês, que eu recebi da parte de Deus. E eu quero que em nome de Jesus você seja muito abençoado juntamente com a sua família. Amém? Que você venha viver as promessas de Deus, assim como Deus te prometeu. Amém? Por isso, em nome de Jesus, não se deixe levar pelo pecado, pelo engano, pela mentira. Amém? Afaste-se dessas coisas erradas. Afaste-se dessas pessoas que te levam para fazer coisas erradas, coisas que vai contra a palavra de Deus. Amém? Ame essas pessoas, mas não compactue da sujeira e do pecado dessas pessoas. Amém? Glórias a Deus. Por isso, em nome de Jesus, receba essa palavra para a sua vida e para a sua família, em nome de Jesus. Amém? Então fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.